Muito bom! Estamos aqui no dia 17 de junho de 2024, dando início a mais um episódio, mais um encontro do nosso projeto Vida Feliz, na expectativa sempre de poder trazer alguma reflexão interessante para a nossa vida, né? A Cecília, queridíssima, entrando, Luiz também, Martins, amigos queridos como Marcelo Nunes, que podem estar ao vivo, Mariana, outra queridona, que bom, minha querida Ayrton, Neto, meu primo, coisa boa, gente, muito bom ter a presença de vocês, mesmo aqueles que não conseguem ver ao vivo, mas que veem depois também, é muita alegria. Bom dia, Ayrton, meu querido. Então estamos aqui, o Geraldo Lulu, lá do sul de Minas, muito bom. Então, mais um tema bacana para a gente pensar um pouquinho aqui, que proposto. Na verdade, eu procurei, dentro do nosso Vida Feliz, procurei esse tema e achei interessante. Um tema que trata da maneira como nós nos relacionamos com as pessoas, a maneira como nós tratamos as pessoas. José Ricardo, Rosa, Lourdes Valéria, meu amor, Maria Ângela, bom dia para vocês. Como nós tratamos as pessoas. E isso é muito interessante. E da maneira como ela vai desenvolver esse tema aqui na mensagem número 39, faz com que nós nos liguemos, né? Porque tem muito a ver com alguns tipos de atitudes que às vezes nós temos e vemos, né, em outras pessoas também, em relação ao trato com aqueles que cruzam o nosso caminho. Então vamos lá, ela fala assim, olha só: não te esqueças das pessoas que transitam em situações mais humildes e difíceis do que a tua. Faze-te amigo delas. É fácil desejar compartilhar as alegrias dos momentos de triunfo, das situações invejáveis que os outros experimentam. O ideal é ser companheiro de todos. A situação financeira, o poder, a saúde e a juventude são transitórios. Converte o teu amor na mais valiosa conquista da tua vida, repartindo-a com todos os indivíduos. Muito bom que ela fala aqui, porque ela nos chama a atenção daquelas situações da presença de determinadas pessoas ao nosso lado, no nosso convívio, seja um convívio próximo ou então esporádico na rua, onde quer que nós estejamos, aquelas pessoas que aparentemente, dependendo de suas condições, elas podem até mesmo parecer invisíveis para nós. Então, é muito importante que nós tenhamos para com essas pessoas algum tipo de postura, algum tipo de atuação que as faça, dentro do possível, se sentir percebidas. Então, quando nós, sempre que pudermos, o tratar bem qualquer pessoa vai ser fundamental. Até porque nós não sabemos, né, o que tipo de benefício nós podemos prestar para aquela pessoa que está cruzando o nosso caminho, que talvez jamais a vejamos de novo, mas que tipo de reação nós vamos gerar naquela pessoa a partir do momento que nós a tratamos bem, né? Às vezes um simples bom dia, um simples olhar, um sorriso, isso por si só já pode gerar, como eu falei, naquela pessoa, uma mudança de ânimo, né? Uma dose de ânimo, né? Como eu falei, a pessoa pode, poxa, caramba, apesar da função que eu exerço aqui, eu fui percebida por essa pessoa, né?
Igor, jogador caro, Carlinha da Mata, querida, Elis Campelo, Luísa, que bom. Então, como ela chama a atenção aqui, é mais fácil nós nos relacionarmos, nós tratarmos bem, termos assim uma postura amistosa, alegre, com as pessoas, como ela fala aqui, aquelas que fazem parte do nosso convívio, pessoas que têm, enfim, que vivenciam situações semelhantes às nossas, que têm um padrão de vida semelhante ao nosso, né? Mas é fato, que como ela chama a atenção também aqui, que existem pessoas que, se nós não tomarmos o devido cuidado, em função da diferença do tipo de vida que elas têm, nós nem sequer olhemos para elas, as percebamos. Isso é uma coisa interessante, porque, por exemplo, existem pessoas que, dependendo daquela com as quais elas vão cruzar, elas nem mesmo trocam um olhar. Isso é incrível. Determinados tipos de serviçais dentro de um local, por exemplo, de trabalho, eu já ouvi isso de uma pessoa em determinado lugar, em que ela trabalhava dentro de um elevador e as pessoas pura e simplesmente apenas falavam o andar para o qual elas estavam se dirigindo. Eram incapazes de dar um bom dia, uma boa tarde, boa noite, enfim, né? Então, essa postura de tratar bem as pessoas, isso é algo que a gente pode e deve ter a atenção direcionada. Às vezes vê, por exemplo, pessoas que são extremamente embrutecidas na função que estão exercendo, mas ainda assim, eu acho que vale a pena nós chegarmos e dirigir a nossa atenção, nem que da parte dela venha qualquer tipo de reação. Às vezes acontece isso, né? Pessoas extremamente, enfim, em função da vida que levam, são pessoas muito endurecidas, mas não interessa. Se nós pudermos dar um bom dia, mesmo que de lá venha um silêncio, porque às vezes isso acontece, né? Nós damos um bom dia, a pessoa às vezes nem olha para nós, ou responde entre os dentes, não interessa. A verdade é que é um indivíduo que precisa ser tratado da mesma maneira como nós gostaríamos de ser tratados. Então ela chama a atenção uma coisa interessante aqui, que a situação financeira, o poder, a saúde, a juventude, isso tudo é transitório. Então existem pessoas que só pelo fato, por exemplo, de terem uma situação financeira mais abastada, elas praticamente desconsideram aquelas que estão abaixo nesse sentido. Poder, como eu citei, às vezes só porque a pessoa alcançou um determinado estágio dentro da hierarquia social, ela não se dirige àquelas que supostamente, nesse caso, estão abaixo dela dentro dessa hierarquia, né? Então, quantas pessoas, às vezes, que trabalham, por exemplo, como pessoas de serviços gerais, faxineiros, né? Pessoas que limpam o ambiente onde as pessoas trabalham, e é um trabalho que é fundamental para que essas mesmas ações aconteçam. Algumas pessoas até reclamam, poxa, as pessoas passam aqui por nós, parece que nós somos invisíveis, as pessoas nem se dirigem a nós, como se fosse uma humilhação para aquela pessoa que é mais abastada, ou para aquela pessoa que tem determinado cargo dentro da empresa, dentro da instituição, como se fosse uma humilhação. Você está falando, se dirigindo a uma pessoa, né? Então isso é algo para ser pensado, porque da mesma forma existem alguns jovens, como ela fala aqui, saúde, juventude, existem alguns jovens que mal se dirigem a pessoas de mais idade, né? Por outro lado, existem outros, né? Jovenzinho, ontem mesmo estava na Floresta da Tijuca passeando com a Maria Ângela, então a gente cruza com as pessoas em um bom dia, né? Um lugar tão aprazível, tão maravilhoso como aquele, e incrível, né? O mozão tá aí, vai lembrar disso. A gente fala o bom dia, mesmo que a gente nunca tenha visto aquela pessoa, mas a imensa maioria das pessoas responderam um bom dia. Mas partiu de nós aquela troca, né, de uma energia que seja, dar um bom dia num lugar tão bacana. Então algumas se surpreendem e respondem, ou tem uma só que eu me lembro, uma não respondeu. Mas às vezes a pessoa está distraída, está pensando em outra coisa,
Mas é muito interessante que nós nos proponhamos a realizar essa ação. Porque, como ela fala bem aqui no final, né, tratar bem é uma manifestação, uma oportunidade de nós manifestarmos amor. E às vezes não vai custar nada, nada, muito pelo contrário. A gente vai fazer com que aquela pessoa que está recebendo da nossa parte aquela manifestação de atenção, de carinho, de respeito, de educação, ela possa até mudar, às vezes, a visão que ela tem em relação à sociedade. Às vezes são pessoas que estão afastadas do convívio normal, vamos dizer assim, da sociedade. São pessoas que, em função do que elas fazem, do que elas são, elas se sentem marginalizadas, elas se sentem à margem do processo da sociedade. Então, quando elas encontram pessoas que se dirigem a ela como se dirigissem a um filho, ao patrão, à esposa, ao marido, né, guardadas as proporções, que olha o benefício que isso pode ser prestado, né? Agora, se a pessoa não dá o retorno, vamos entender que não interessa. O importante foi o amor que partiu do nosso coração em direção àquela pessoa. Pode ser que a gente não tenha percebido naquele momento o efeito da nossa ação. Então vamos sim tratar bem as pessoas, né? Porque isso é algo assim que vai trazer muitos benefícios para essas pessoas e também para nós. Porque a gente gera em nós uma energia muito especial, uma energia que vai fazer com que cada vez mais a gente acredite no poder do amor. Como ela fala, o amor que é a mais valiosa conquista da vida. Achei isso, e é verdade. A maior conquista que nós podemos adquirir nessa vida é a capacidade de amar. Então, quanto mais a gente espalha esse amor, a gente dedica uma parte significativa da nossa vida em prol do amor, nós só vamos ter a ganhar, gente. Não tenhamos a menor dúvida quanto a isso. Yara, querida Lídia, também entrou aí, que bom. Então, gente, eu desejo uma semana de muito amor para todos vocês, que todos nós sejamos muito bem tratados e que nós possamos também tratar todos aqueles que cruzam o nosso caminho com esse respeito, com esse amor, com essa atenção, com essa educação. Isso sempre vai valer sempre muito a pena. O Henrique, ex-aluno lá da UERJ, muito bom, meu querido. Então, desejo a todos uma ótima semana, um beijo grande para todos vocês, e na próxima segunda-feira nós estamos aí com mais uma reflexão. Tá bom, gente? Um grande abraço para todos e que a paz de Deus esteja em nossos corações.